Boa noite, pessoal. Eu sou a Sabina. Eu sou a Kizzy. Boa noite, eu sou o Felipe. Oi, eu sou a Rebeca. Eu sou a Pamela. Hoje vamos falar sobre o luto, os rituais de despedida e os ciberespaços. Eu tive problemas na minha gestação e fui negligenciada pela minha obstetra durante o pré-natal. Com 29 semanas eu me senti mal em casa e acabei no hospital. Descobri que estava com pré-eclâmpsia e eu tive uma síndrome rara chamada síndrome HELP. Meu parto foi feito às pressas, era de alto risco e só houve tempo de fazer uma das 2 vacinas para amadurecimento dos pulmões da minha filha. Eu não tinha Facebook nem Instagram, não gostava de rede social. Lá no hospital, aconselhada pela minha tia, fiz uma página no Facebook para mim e entrei nos grupos de mães de prematuros para ver que não era só eu. No 4º dia, eu ganhei alta e, infelizmente, minha filha teve que ficar no hospital, fazendo o tratamento na UTI neonatal. Foi muito difícil sair do hospital e ter que deixar minha filha lá. Outro dia, na visita da tarde, ela passou mal. Eu conversei com ela tudo o que eu pude. Falei tudo. Pedi para ela ter força, para ela ficar comigo, mas não... Infelizmente, não deu certo. Diante da morte, ficamos perplexos. Ela representa o desconhecido na existência humana. Nos mobiliza, nos move, nos comove, nos paralisa. A morte do outro nos remete à nossa própria morte, causando-nos desconforto, desajuste emocional e rompimento nas atividades cotidianas e de convívio social. Criamos então formas de lidar com essa realidade. Acreditamos que existe outra vida após a morte, praticamos rituais diante da perda, dedicamos-nos a um corpo morto, o honramos e choramos a sua perda. Criamos um espaço sagrado dentro da nossa vida, para algo que vai além das explicações palpáveis. A morte e os temas relacionados a ela, como o luto, os rituais de despedida, ainda são tabus para muitas pessoas, sendo pouco debatidos em círculos de convivência. No entanto, são assuntos que merecem a nossa especial atenção, uma vez que nos acompanha por toda a vida. Mas afinal, o que é o luto? E o que são esses rituais de despedida? O luto é um processo natural de resposta a um rompimento de vínculo, ou seja, é a forma como reagimos quando perdemos alguém ou algo significativo na nossa vida. Geralmente, ele vem acompanhado de rituais de despedida, que são organizadores importantes para um processo de luto normal. Através de seu simbolismo, os rituais de despedida nos ajudam a tratar do sofrimento psíquico, levando-nos a reconhecer a importância da perda e daquele ente que foi perdido, marcando, pontuando, revelando e significando o acontecimento. O impedimento de viver esse momento de ritualização e luto pode trazer repercussões psicoemocionais negativas ao enlutado, dificultando assim a retomada de investimento nas situações necessárias para o enfrentamento da vida. Portanto, possibilitar um ritual de despedida é tratar do sofrimento psíquico, da saúde mental e da vida social do indivíduo. Quando eu saí do hospital ao anoitecer, eu sabia que podia ter sido a última vez que eu vi minha filha com vida. Eu vim para casa, mas sempre com aquela esperança. Eu e a minha mãe fazíamos muita oração, mas... Eles ligaram pra gente às 8 da noite, pedindo pra gente ir para o hospital e, infelizmente, ela tinha falecido. Todos os povos ritualizam seus mortos. Há registros arqueológicos sobre práticas rituais fúnebres desde a pré-história, sugerindo que sempre houve uma preocupação com relação à finitude do homem. O significado, as explicações, os rituais de passagem entre a vida e a morte, tudo isso varia conforme cada sociedade e suas diferenças culturais. Isso revela como essa sociedade organiza e simboliza esse momento de perda. A gente vive um dia de cada vez depois de perder um filho. E as fases do luto... Às vezes tu acha que está na fase de aceitação e volta para a fase da negação. Parece que tu não passou por aquilo, que é tudo mentira. Mas eu acho que o que mais ajuda é a fé em Deus, o apoio da família, dos amigos e muita ajuda psicológica para tu não entrar numa depressão profunda. A forma como eu demonstrei que minha filha tinha falecido foi trocando a minha foto do WhatsApp pela foto de uma estrela num céu escuro.
E muita gente entendeu que aquilo ali significava que a minha filha tinha virado uma estrela. Com a urbanização, a industrialização e os avanços na ciência, as pessoas têm vivido cada vez mais sozinhas, em famílias menores e distantes de seus entes queridos, pela distância ou pela falta de tempo. Nesse contexto, a internet tem ocupado uma função social muito importante: conectar as pessoas através dos cyberespaços. O cyberespaço é um novo horizonte de expressão da sociedade. Através de suas redes de conexão, os indivíduos podem romper regras sociais, alterar os seus valores e crenças, opinar, falar com qualquer pessoa no mundo e até mesmo realizar rituais sociais que antes só poderiam ser realizados presencialmente. Um exemplo disso são as celebrações virtuais de aniversários, formaturas e chás de bebês. Os rituais associados ao luto não ficaram aquém dessas mudanças de comportamento. Eles também estão sendo vivenciados no mundo virtual, através das várias formas de cyberespaços. A categoria de luto virtual apareceu pela primeira vez em agosto de 1999 na revista semanal de Nova York, Newsweek, em um artigo escrito por Cozy. Em seu texto, Ellis mostra que a internet estava se tornando um espaço privilegiado para que as pessoas anônimas ou distantes pudessem partilhar do mesmo processo de luto. Nesse primeiro momento, o ritual de luto virtual aparece como manifestação coletiva de um sentimento de orfandade da nação. Depois veio a era das redes sociais e esse movimento foi deixado de lado. E as pessoas começaram a usar suas verdadeiras identidades, inclusive na expressão dos acontecimentos e sentimentos cotidianos. Atualmente, as pessoas usam os seus perfis nas redes sociais para expressarem que estão passando por um processo de luto ou acompanham alguém que está passando por esse processo. Essa manifestação de luto pode ser considerada uma maneira de extravasar o sentimento. Eu comecei a fazer postagens de mensagens a partir do falecimento da minha filha. Muitas dessas mensagens são do Facebook. Algumas eu faço, outras eu pego da Bíblia. Tem mães que fazem postagens para Facebook, sabe? A gente pede e elas fazem pra gente. E depois eu comecei a entrar em grupos de mães de anjos. Tem vários grupos. Tem um grupo que é aqui do Rio Grande do Sul, que é a ONG Amada Helena, criado por uma mãe que perdeu a filha por não ter UTI neonatal. Estes grupos de apoio a mães e pais enlutados têm psicólogos, dão muito apoio com atendimentos gratuitos, tem encontros também. Este ano não teve por causa do coronavírus. As redes sociais ajudam muito as mães que estão com depressão, que perderam filhos, sabe? Eu estou em muitos grupos de mães de anjo, no WhatsApp e no Facebook, onde eu conheci muitas mães e fiz muita amizade. É que nós, mães que perdemos um filho, não gostamos de incomodar os outros. Principalmente eu não gosto de chorar na frente da minha mãe e da minha tia, que me ajudaram muito. Então conversar com outras pessoas que passaram pela mesma coisa que a gente ajuda muito. Buscar pessoas que passaram pela mesma situação te ajuda a ver que não é só tu, sabe? Isso te conforta. A demonstração de luto virtual no Brasil está se tornando cada vez mais comum. O luto é representado de várias formas, mas o mais comum é a imagem de um laço da cor preta. Existem muitas formas de rituais de despedida virtual que podem ser observadas, como vídeo, mensagem de voz, e-mails e mensagens de despedida nas páginas das redes sociais, como Facebook e Instagram. Além disso, já é possível realizar as cerimônias fúnebres através da internet, onde se pode acompanhar 24 horas por dia a queima da vela de 7 dias. Flores para os túmulos, visita virtual dos jazidos, todos estes são recursos virtuais que auxiliam no processo de despedida. Essa facilidade de despedida e de demonstração de luto não significa uma desconstrução de seu conceito, mas sim uma nova forma de viver esse momento. Ela oferece ao enlutado a possibilidade de interação social, que, por sua vez, abre caminhos para que o indivíduo em processo de luto se reconheça e perceba os sentimentos e emoções em que está envolvido. Da mesma forma, um enlutado pode ter sua dor reconhecida por muitas pessoas. Assim, o uso das redes sociais pode ser um facilitador na elaboração do luto, pois promove uma comunicação mais aberta e abrangente do que se tem no mundo offline. Dia 15 de outubro
é o Dia Internacional da Conscientização da Perda Gestacional ou do Recém-Nascido, para as pessoas falarem mais sobre isso. Porque as mães enlutadas, elas não querem esquecer dos filhos, elas querem lembrar dos filhos. Não querem que a memória do filho morra, porque a gente sempre vai se sentir mãe, sabe? Apesar de a gente não ter eles aqui conosco, a gente sempre tem eles no nosso coração. O luto é uma experiência solitária e singular para cada um. Vivenciá-lo é o que leva a uma reconstrução e reorganização da própria vida. A partir do luto, os indivíduos podem se situar novamente no mundo e encontrar um novo lugar em suas vidas para aquele que se foi. As ressignificações começam a acontecer. É essencial atravessar esse momento. Afinal, ele faz parte da existência humana e nos lembra o quão fortes são os vínculos que nos ligam às pessoas que amamos. Caso perceba que este processo está patológico, é importante buscar um auxílio médico ou psicológico. Flávia Sorice.